Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje vamos falar sobre a segunda armadilha da compulsão alimentar, a armadilha do açúcar. Mas antes, eu não posso deixar de perguntar se você já assistiu o vídeo das armadilhas da compulsão alimentar que está aqui no meu canal. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista para saber quais são as 7 armadilhas. Para facilitar o seu acesso, eu vou deixar aqui nos cards o link. Você já pensou que ter alimentos açucarados em casa pode não ser uma boa ideia? É pouco provável que quando você se empanturra de comida, você se empolga com saladas. É muito comum ter vontade pelos carboidratos refinados, que são encontrados das formas mais variadas, como por exemplo, o pão francês, a bolacha recheada, o arroz branco, o refrigerante. Esses alimentos são muito atraentes e são digeridos e absorvidos de forma rápida pelo organismo. Essa fonte de energia aumenta os níveis de açúcar no sangue. Isso causa uma reação imediata no corpo, porque altos níveis de açúcar são tóxicos para as células. Portanto, o corpo libera uma onda de insulina para reduzir os níveis de açúcar no sangue. Mas, ao invés da insulina normalizar os níveis de açúcar no sangue, ela faz despencar para níveis abaixo do normal. O cérebro, precisando de muita glicose para trabalhar, é um dos primeiros afetados pela falta da substância, podendo levar a muitos problemas, incluindo mudanças rápidas de humor e depressão. Nesse estado, a sensação é de tontura, cansaço e desmotivação. Além disso, quanto mais insulina tiver no sangue, maior é a probabilidade de armazenamento do excesso de calorias como gordura. Você sabia que quando os níveis de açúcar no sangue estão abaixo, o desejo de comer alimentos ricos em carboidratos refinados se intensifica? Essa é a maneira instintiva que o corpo encontra para tentar voltar ao equilíbrio, tentar restaurar os níveis de açúcar no sangue ao normal. Todas as vezes que o nível de açúcar no sangue cai, o instinto incontrolável aciona o start para que os desejos de consumo de alimentos gordurosos e açucarados entrem em ação. Esses desejos podem te levar a comer carboidratos refinados, o que leva a outra queda de açúcar no sangue, que leva a comer carboidratos, que leva para outra queda e assim o ciclo continua indo de pico de açúcar para outro. Mesmo que você nunca tenha feito dietas ou restrições calóricas, você ainda pode ficar preso nessa armadilha do açúcar. Sabe por quê? Porque os seus níveis de energia flutuam ao longo do dia. Você sente sono cerca de 1 hora depois de comer? Você tem desejos frequentemente por doce? Se você tem se alimentado de chocolate, batata frita, refrigerante, arroz, macarrão e pão branco, você pode estar preso na armadilha do açúcar. Mas Rúbia, como se livrar da armadilha do açúcar? Eu quero dizer para você que tudo o que eu estou falando aqui são informações fornecidas por nutricionistas qualificados e confiáveis, mas de qualquer forma servem somente para informação. A solução contra a armadilha do açúcar é começar a comer alimentos balanceados. E para isso precisamos garantir que em cada refeição e de preferência cada lanche tenha uma combinação de todos os 3 macronutrientes primários. Isso significa uma porção de carboidratos complexos, proteínas e gorduras em cada refeição. Dessa forma, isso retarda a absorção de glicose na corrente sanguínea, previne altos níveis de açúcar no sangue e desejos compulsivos. A digestão fica mais lenta, permitindo a sensação de saciedade por mais tempo e que os nutrientes da comida sejam mais bem absorvidos. Eu sugiro que quase metade do seu prato seja dedicado aos carboidratos, 1/4 dedicado às proteínas e 1/4 dedicado às gorduras. Esta não é uma ciência exata, por isso pode ser flexível. Você não precisa distribuir perfeitamente esses alimentos no seu prato. Com o tempo, conforme você se adapta ao plano, você pode descobrir que uma porcentagem maior de proteína e gordura em cada refeição pode te ajudar a sentir mais saciedade e livre de desejos compulsivos. Vamos falar um pouco sobre o papel dos carboidratos. Está havendo um aumento na carbofobia, é o medo de carboidrato.
E muitos especialistas em saúde acreditam que só isso está causando cada vez mais a incidência de compulsão alimentar. Os carboidratos, eles não são os vilões. Eles nos fornecem uma abundância de minerais de que o nosso corpo precisa para funcionar normalmente. Os carboidratos desempenham um papel vital na saúde do nosso cérebro e ajudam a fabricar a produção de serotonina. A serotonina é o principal neurotransmissor que regula o nosso humor e apetite. Por isso é tão importante. Quando restringimos a ingestão de carboidratos, colocamos-nos em um risco de níveis mais baixos de serotonina, o que por sua vez pode afetar o nosso humor. Fibra e amido são os dois tipos de carboidratos complexos. As fibras são especialmente importantes porque não apenas ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, mas também nos ajudam a nos sentir mais saciados após comer e ajuda a promover a regularidade intestinal. Os tipos de carboidratos complexos incluem todas as frutas, vegetais, nozes, feijões, lentilhas, grãos integrais, pão de trigo integral, cereais, arroz, quinoa. E agora vamos falar um pouco sobre a importância da proteína. A proteína tem um poder incrível sobre o nosso apetite. A proteína faz você se sentir mais satisfeito por mais tempo. Ela equilibra o açúcar no sangue, modula o seu apetite e reduz muito os desejos compulsivos. Estudos mostram que a maneira mais eficaz de estimular a liberação dos hormônios da saciedade, que dizem ao cérebro que você está cheio, é comer alimentos ricos em proteínas. A proteína é um componente de cada célula do corpo. O seu corpo usa para construir e reparar tecidos, ossos, músculos, cartilagem, pele e sangue. E você também precisa delas para produzir enzimas, hormônios e outros produtos químicos do corpo. Segue algumas ideias para adicionar proteína ao seu plano de alimentação. A proteína pode ser encontrada em muitos tipos diferentes de alimentos, até mesmo vegetais. Mas as maiores fontes são aquelas que vêm de animais, como carne, laticínios, ovos e peixes. Comer mais legumes, o feijão, por exemplo, tem cerca de 7 gramas de proteína por porção, enquanto outros grãos, como o arroz, o pão de trigo integral, tem de 4 a 5 gramas de proteína por porção. Coma ovos, incluindo a gema. Muitas pessoas continuam comendo apenas a clara do ovo, mas a gema contém carotenoides, luteína e vitamina E, que podem fornecer excelentes benefícios à saúde e proteção contra doenças. Vamos discutir sobre a gordura. Para alguns, essa palavra sozinha pode causar um arrepio. Um estudo revelou recentemente que uma dieta pobre em gorduras mostrou a maior queda no gasto de energia e aumento da resistência à insulina, que é um precursor do diabetes, em comparação com uma outra dieta pobre em carboidratos e baixo índice glicêmico. Eles estão basicamente dizendo que dietas com baixo teor de gordura estão prejudicando as taxas metabólicas, causando obesidade e até aumentando o diabetes. Nos Estados Unidos, a obesidade disparou, apesar da porcentagem do consumo de calorias proveniente da gordura ter caído de 40% para 30% nos últimos 30 anos. Um dos motivos é que a indústria de alimentos compensou substituindo a gordura saturada por açúcar. Muitos dos maiores especialistas estão agora tentando desfazer esse dano e espalhar a palavra sobre a importância da gordura na dieta. Essa crença de que a gordura faz você engordar é baseada em um mito. Comer gordura ajuda a conter a ingestão excessiva de comida e permite que você se sinta satisfeito depois de comer. Então, quais são as gorduras certas exatamente? De acordo com o Dr. Hieman, eles incluem azeite de oliva, óleos vegetais como de girassol, milho de soja, abacate, nozes, amêndoas, castanhas, sementes de abóbora e linhaça. Os peixes gordurosos como salmão, atum, sardinha. Sem querer ficar obcecado por gorduras saudáveis e não saudáveis, então, ao invés de pensar em gordura que você deve limitar, tente se concentrar em todas essas gorduras saudáveis, maravilhosas que você pode adicionar às suas refeições. Comece com pequenas porções e vá aumentando. Pode demorar um pouco para o seu sistema digestivo
reaprender como processar gordura. Se você quer estabilizar ainda mais o açúcar no sangue, algumas gorduras são melhores do que outras. Tente incluir mais quinoa, aveia, centeio, cevada, arroz integral, trigo sarraceno. Se você quer estabilizar ainda mais o açúcar no sangue, algumas gorduras são melhores do que outras. Tente incluir mais quinoa, aveia, centeio, cevada, arroz integral, trigo sarraceno no seu plano de refeições. Da mesma forma, experimente incluir mais legumes, como lentilhas e feijão, e veja se nota alguma diferença. Em vez de comer cereais recheados com açúcar pela manhã, experimente mingaus de aveia ou ovos cozidos, mexidos ou como omelete no café da manhã. Um café da manhã sólido estabiliza o nível de açúcar no sangue e pode realmente ajudar você a se preparar para o dia. Então vamos para o resumo da armadilha do açúcar. Procure fazer com que cada refeição e de preferência cada lanche consista em uma proporção de aproximadamente 50% de carboidratos complexos, 25% de proteína e 25% de gordura. Isso faz maravilhas para estabilizar seus níveis de açúcar no sangue e reduzir os seus desejos por açúcar. Com o tempo, descubra a proporção que funciona melhor para você, para que você se sinta mais satisfeito por mais tempo e mais satisfeito após cada refeição. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo ajude você a se livrar da armadilha do açúcar. E se você achou que esse vídeo contribuiu de alguma forma, curte e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. No próximo vídeo eu vou falar da terceira armadilha da compulsão alimentar, que é a armadilha da deficiência nutricional. Não deixe de assistir e se você ainda não ativou as notificações, ative para ser avisado. Até o próximo vídeo!